Estamos ao vivo, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite, seres de luz. Há muito tempo que não estamos aqui, mas hoje estamos fazendo essa live especial com a Ana Michelin, falando diretamente da Itália. Então, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Beth, muito obrigada. É uma honra estar aqui no teu canal, um prazer imenso. Você é uma pessoa tão doce, maravilhosa. Fico felicíssima de estar aqui com você nesse bate-papo para falar dos meus livros. Isso. A Ana é compositora, é cantora e é escritora. E ela mora parte do tempo no Brasil, parte do tempo na Itália. Agora ela está lá curtindo o friozinho da Itália. Mas veio aqui contar para a gente um pouquinho sobre os livros que ela escreveu, sobre o canal de música que ela tem lá no YouTube. Então, Ana, fala aí um pouquinho para a gente. Primeiro, se apresente, fale um pouquinho de você. Ok. Eu moro aqui na Itália há 34 anos e acabei de chegar do Brasil faz um mês só. Passei 6 meses no Brasil, foi assim muito bom para mim, foi maravilhoso rever a minha pátria, meus conterrâneos e ouvir a minha língua. Eu, assim, penetrei de novo na minha cultura de modo que me fez regenerar, sabe? Porque eu acho assim o Brasil um país muito especial, com uma espiritualidade muito latente. Os seres humanos no Brasil, eles têm assim um lado que a gente não encontra em outros povos, não é porque sou brasileira, mas assim a interação ela é diferente. Ela é diferente no positivo, te acrescenta muito. Então, assim, foi muito bom para mim rever pessoas, conhecer novas. E voltando para cá, agora que está começando o outono, né? Está começando, não, já começou. E começou o frio maior do outono. Mas, assim, quase um pouquinho de dor de garganta, mas vamos conseguir fazer do mesmo jeito. Então, vou Diga aí falar para a gente, aqui no Brasil, de que região você é no Brasil? Eu sou do sul, do Paraná. Ótimo. E aí, na Itália, você está onde? Eu estou em Alessandria, que é uma cidade no Piemonte, região de Piemonte, é no noroeste da Itália, fica entre Torino, Milão e Gênova, próprio nesse triângulo. É um lugar assim, bastante acessível, sim. Eu E o gosto muito meu da primeiro... Itália. Sim, você já veio para cá? Já, 2 vezes. Que Gosto muito da legal. Itália, mas os meus sogros eram italianos, o meu marido era filho de italianos, né? O pai dos meus filhos era filho de italianos. Eu tive esse contato mais próximo com a cultura italiana, né? Com os italianos, e gosto muito deles. Então, é, aprendi italiano, né? Estudei italiano formal durante 4 anos. Eu e minha filha fizemos curso de italiano. Então, assim, a gente tem muito essa aproximação com a Itália. Mas aí, fale um pouquinho aí do seu material e de você mesma. Eu comecei a escrever em 2008. Eu senti assim, vontade de escrever, escrevi meu primeiro livro. Sempre fui uma amante de livros, li na minha adolescência toda, mas muito, muito, muito. Eu era tipo assim, aquele rato de biblioteca, né? Sempre fui. E de vários gêneros. E aí, chegou um dia, eu senti dentro de mim aquela vontade de escrever, colocar para fora o meu ponto de vista sobre a vida, tantas coisas, mas como quase sempre acontece com quem escreve, a gente já começa pela vida da gente, falando um pouco da... E eu me baseei na minha vida no interior do Brasil, no sul, no Paraná, mas com olhos de criança. O que eu via, porque quando eu morei lá, eu era criança. E foi assim bastante... foi algo que me marcou muito, porque vivi situações assim bastante particulares e aí escrevi esse livro com olhos de criança, criando os personagens adultos. É esse aqui, Terra Sem Males. E o título dele vem
de uma inspiração de uma personagem, que é uma índia, que essa índia, ela fala sobre a Terra Sem Males, que é um mundo perfeito, que os índios, eles buscam, os índios da etnia dessa Índia, eles buscam essa terra sem males, esse lugar perfeito, né? Eles dizem que para encontrá-lo é preciso atravessar o mar. Então, no livro, eu desenvolvo algo que esse mar atravessar somos nós mesmos. É um mar que existe dentro da gente, onde a gente tem que nadar contra a corrente para chegar do outro lado da praia, né? E tem ele também em italiano, Terra Sem Males. Maravilha. Sim. Maravilha. Pois é, na verdade, Sim. a gente tem que atravessar mesmo, né, essas nossas questões, ir para o nosso lado interno, que é o nosso mar, para a gente fazer essa travessia. E se a gente olhar no nível mais abrangente, é justamente o que a gente está passando hoje, né? Essa transição planetária, esse trabalho que todos nós, como trabalhadores da luz, temos desenvolvido, é justamente para isso, para a criação dessa terra sem males, né? Essa terra perfeita, que ainda não vamos alcançar com tanta brevidade quanto a gente gostaria, mas assim, a questão de brevidade é só um ponto de vista também, né? Sim. Nós estamos passando por um momento de transição, né? Até chegarmos nesta terra perfeita, nessa terra sem males, que você retrata aí no seu livro. Sim, exatamente. E o segundo livro, ele é A Porta Alquímica, que também tem ele em italiano. Aliás, eu escrevi ele primeiro em italiano, em português, mas assim, certas partes em italiano que não tinha como traduzir na hora. Aí eu tive que fazer um segundo trabalho, porque agora eu vou falar, esse livro aqui é, inclusive, o título da live, né? A Porta Alquímica. O porquê que eu gosto tanto de falar desse livro, na verdade não é o meu segundo, é o terceiro, só que o segundo ele está em fase de ampliação, que eu repeguei ele na mão, né? E estou escrevendo aos poucos. Mas isso aqui eu escrevi em 3 meses, A Porta Alquímica, e aconteceu algo bem curioso com a história desse livro. E foi assim, um dia assistindo televisão, aqui eu estava assistindo um programa sobre mistérios de Roma, mistérios da Itália, esse mundo assim que existe, que todo mundo sabe, mas assim que não vem tão à tona por causa de ser um país muito católico. E nesse dia, nesse programa, que inclusive se chama Voyager, eu estava ali escutando, aí falou assim, em Roma existe um monumento, La Porta Alquímica, que é a Porta Alquímica, e esse monumento é um monumento muito hermético, com inscrições herméticas, que as pessoas olham com curiosidade desde sempre, existe desde 1680, e olham com curiosidade, mas ainda não foram desvendados esse mistério desse monumento. Aí eu, como sempre fui uma buscadora, uma pessoa que sempre amei querer indagar, descobrir, nunca fui pacata, sempre fui uma pessoa muito que observava, sabe? Nunca fui assim uma pessoa que me enquadrei direito na sociedade, para falar a verdade. Então, depois de anos de estudo, de procura, pesquisa, lendo a Bíblia bastante, também me aproximei do budismo, e o budismo me deu tanto a meditação. Então, tudo que eu fui conhecendo e absorvendo, quando eu vi essa porta, e a frase que o jornalista falou mexeu comigo. Ele falou assim, é uma porta que diz a lenda que só os puros de coração podem atravessar. Eu falei, puros de coração? Isso daí tem muito a ver com o que pregava Jesus, com o que dizia Jesus, com o que dizia Buda em seus ensinamentos, e se encaixava assim com muita coisa que eu havia achado uma resposta, que a gente tem que se purificar, né, para atravessar uma porta, no caso. Aí eu peguei, fui atrás com as minhas pesquisas, ver o que significavam essas inscrições. Nessa porta, ela é
existem os desenhos cabalísticos e as inscrições herméticas, e também as inscrições, as 6 principais inscrições, elas são colegadas, associadas aos planetas da Via Láctea. Não a todos, porque em 1680 ainda não tinha sido descoberto nem Netuno, nem Urano e nem Plutão, que agora não é mais planeta, né? Bom, então existia somente na visão dos estudiosos da época, existia Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, e também tem o desenho do Sol nessa porta, que o Sol, como a gente sabe, significa o ouro, significa a luz, pura luz, né? Aí eu fui olhar as inscrições e eu falei, essas inscrições têm tudo a ver com o que um buscador ele entende. Chega uma hora na vida da gente que a gente sabe o significado disso. E eu sei o significado disso aí, né? A parte que nunca fui não sou uma teóloga, não tenho propriedade de falar sobre a história das religiões, nada. Sou uma simples pessoa que sempre quis respostas e fui atrás. E aí, inclusive, aqui no início do meu livro, eu coloco uma frase. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, eu acho que, às vezes, a gente, com a nossa iniciativa, mesmo sem ter uma bagagem de conhecimento, de estudo, não tendo títulos, a gente pode chegar a grandes níveis do subconsciente, a níveis muito transformadores. Isso, todos nós temos esse alcance. E aí eu falei, vou escrever essa história, mas me veio assim, Beth, imediatamente a história na minha cabeça. Em 3 meses a história estava no papel. Porque parece assim que eu conhecia já o que tinha acontecido ali, que eu já sabia, eu sentia que eu já sabia. Aí criei a história e incorporei as sentenças herméticas e foi assim tudo muito fácil para mim, tudo muito rápido. Quando eu vi estava pronta, um amigo meu italiano me ajudou a corrigir no italiano, publiquei assim poucas cópias, 100 cópias só. E aí fiz algumas apresentações, mas assim, o sonho na gaveta era passar esse livro para o português, na minha língua, para o meu povo, que o meu povo ia pesquisar na internet e não ia saber dessa porta, porque não tem nada, é uma porta realmente que as pessoas não falam dela. Tem, assim, 1 ou 2 inscrições, as principais, uma delas, que é a de cima, no frontão da porta, bom, não sei se eu falo ela em latim ou se já falo em português. Porque não falo em português. Falo diretamente em português, assim. Ok. Então, o dragão da noite guarda a entrada do jardim mágico e sem Hércules, Jasão não poderia experimentar as delícias da Cólquide. Então, você ouvindo assim, você fala, não entendi nada, ou talvez entende tudo. Porque basta pouco para entender. Faz referência à mitologia grega, mas não todas as inscrições fazem. Essa que está no frontão faz. E a outra, assim, que é uma expressão que realmente é muito interessante, é a que está escrito embaixo, que está escrito na parte de baixo da porta, que é se sedes não is, que significa se sentas não vais, ou se sentas não procede. E lido ao contrário, a mesma coisa, se não sentas vais, vai. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou escrever sobre essa porta e vou escrever toda a interpretação dessas frases. Mas não fiz isso. Passaram-se 10 anos e eu não fiz isso. Não passei para o português. Nesses 10 anos, eu sentia dentro de mim que eu deveria, que tinha algo que estava incompleto, que não era justo que esse livro ficasse na gaveta, a versão em português. Inclusive não tem inglês, em nenhuma língua, assim, você não acha nada. Aí, assim, foi bastante curioso. Mas como é que eu posso deixar esse livro na gaveta, se ele pode dar algo para as pessoas? Se eu posso, de alguma forma,
fazer as pessoas se interessarem pela espiritualidade, quem nunca se interessou, porque o que está escrito na porta, essas inscrições, realmente elas parecem um mapa para a iluminação, sabe? Porque tudo funciona na alquimia como a transformação dos metais é ligada, pode ser associada com a nossa transformação interior, desde do preto, que é a putrefação, ao branco, que é a purificação, até o sol, que é a iluminação. Então, tinha tudo a ver, muito interessante, e se cedes não ir, se não sentas, vai, esse grande incentivo. Então, depois de 10 anos, como eu vi que nada se movia, que o mundo... Aconteceu muita coisa e a Porta Alquímica continuava na gaveta. Eu falei, não, eu vou colocar esse livro na Amazon. Vou colocar e quero que as pessoas, os interessados, que vai chegar até eles. Foi o que eu fiz. E agora, essa primeira live que eu faço com você, que, poxa, assim, te agradeço muito de estar aqui me ouvindo e me sinto muito à vontade também, porque, assim, falar sobre algo que a gente faz e estar assim à mercê de críticas ou elogios assim não é fácil, todo mundo sabe, né? Mas eu estou fazendo do meu melhor para mostrar a história desse monumento. É isso. Que não é só um monumento, né? Ele é muito mais do que isso. Ele tem toda uma história, uma trajetória aí por trás e os segredos a serem desvelados, né? Então, assim, corações atentos entendem, compreendem e percebem a partir de um outro nível de consciência, a partir da própria sabedoria do ser, né? Então, para quem tiver interesse, na descrição da live tem os links dos livros e também do canal da Ana, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, vocês podem ir lá na descrição que vocês têm acesso a tudo isso, para não perderem, né, esse conteúdo maravilhoso. Mas, assim, é muito interessante você trazer essa questão de que o livro chegou para você e foi escrito em 3 meses. Na verdade, ele já estava pronto, né? Ele estava pronto em outro nível. Você acessou, foi lá e capturou aquilo que já estava pronto para vir para essa realidade, né? E aí você manifestou em forma de livro. E isso é muito, muito importante que nós tenhamos essa consciência para que a gente se abra para receber mais desse nível dimensional que está aí aberto, que é o campo das infinitas possibilidades, né? Então, eu também escrevi um livro, não sei se você sabe, mas eu também escrevi um livro, e tem mais alguns a caminho. Li alguma coisa assim sobre esse livro, sim, li alguma coisa. Pois é, o meu livro ele foi escrito em 27 dias. Né? Sério? Sério. A luz da vida é você. A luz da vida é você. A descoberta da multidimensionalidade. Ele é um livro canalizado, né? Então, por isso que ele foi realizado em tempo recorde, né? Porque eu só acessava as informações e trazia. E também imprimi poucas cópias, né? Mas ele está lá na Hotmart, né? Como e-book, que é fácil de acessar. Certo. Mas eu acho que o processo da escrita é um processo fascinante. Sim. Porque quando a gente escreve, né, quando a gente produz, quando a gente cria, a gente está num outro campo que não é o campo do cognitivo absoluto. Embora a gente use o cognitivo, né, para a construção da ideia, a gente tem muito mais por trás disso. Eu acredito até que livros técnicos passam por isso, né? Por um outro nível de consciência, de expansão, né, que a gente usa a nossa parte cognitiva para manifestarmos em forma de letra, para que outros possam perceber o que a gente está trazendo. Se não fosse dessa forma, né, o conteúdo científico, o conteúdo de estudo, não iria
tão longe, né? Não aprofundaria e teria uma abrangência tão grande em determinados casos. Verdade, e os livros são transformadores, podem transformar a vida das pessoas. Sim, com certeza. Eu acredito que tudo que chega tem um propósito. E quanto mais elevado o propósito, mais toca fundo no coração das pessoas para que elas se abram para receber desse conteúdo. Verdade. E hoje são muitos os trabalhadores, muitos os agentes de transformação que estão despertos neste planeta fazendo este movimento. O movimento de levar aquilo que já acessou de consciência para que outras pessoas também possam acessar e manifestar o seu próprio processo criativo. É por isso que a gente estava falando antes aqui da gente entrar, que o meu trabalho, né, eu estou com o C das Estrelas já, eu estou online já há 5 anos, o C das Estrelas há 4 anos, né? Desse tempo, 3 anos eu trabalhei mais diretamente com a Marise Dalino, e nós fizemos muita coisa, e agora a gente está passando por um processo de internalização, né, para vivermos outro processo, porque durante todo esse tempo a gente fez um trabalho de multiplicadores, e eu dizia sempre assim para as pessoas, e continuo dizendo, que não adianta a gente reter conhecimento, não adianta a gente reter aquilo que a gente está acessando, porque reter para mim significa eu estar apegado a isso e não colocar no mundo. Então, eu acho que o trabalho de todo ser que está a serviço da luz, que está a serviço da expansão da consciência, ele é um multiplicador. Exatamente. Quando ele acessa a consciência, ele é um multiplicador. Por quê? Porque o processo é assim. Se eu toco 10 corações, para que esses corações despertem e expandam, esses 10 corações vão tocar outros 10, que vão trocar outros 10, que vão tocar outros 10, que vão trocar outros 10. E esse é o trabalho da multiplicação, da expansão da consciência, que para mim é uma das coisas mais lindas nesse planeta. E os livros fazem esse processo maravilhosamente bem, né? Porque eles vão a qualquer parte. E hoje, então, com a internet, que a gente tem os e-books, que tudo é fácil, a gente não precisa estar num local físico, né, para adquirir, gente, isso é o supra-sumo da expansão. É belíssimo. Sim, você acabou de falar uma inscrição da porta com isso que você falou. É obra oculta do verdadeiro sábio abrir a terra para que floresça a salvação para o povo. Justamente. Está escrita na porta química, essa inscrição. Pois eu não li o livro ainda. Sim. Olha, eu acho que você vai encontrar muito do que você aprendeu nele. O processo, para mim, processo de confirmação, é a gente acessar a nossa sabedoria interna. Sim. Porque, em essência, somos consciência. Então, verdade. Tudo está em nós, se eu sou o todo, né? E o tudo está em mim, eu sei tudo, eu só não acessei esse tudo ainda. Então, à medida em que a gente vai expandindo e alargando a nossa percepção diante da vida, diante das coisas, das situações, a gente vai realmente acessando a nossa sabedoria interna. E a gente saber, né, que a gente já está sabendo mais um pouco, né, cada vez mais, isso dá para a gente uma confiança no processo, uma confiança no nosso processo interno, né? E a gente cada vez vai vibrando mais as coisas com mais facilidade. Não tem como a gente expandir a nossa consciência e não mudar a nossa vida. Não tem, a gente tem que estar aberto para o novo, a gente não tem que se fechar achando que o que sempre foi dito é certo e basta, porque não é assim, por tantos motivos. A gente sabe que a gente sempre fez parte de
de um mundo onde foi tudo com gotas a gotas dado, mas, e nem sempre é verdade, mas com outro fim que não ampliar a nossa consciência, mas controlar, né? Então, a gente vai assim, buscando assim, com as próprias forças e com a nossa força interior e unidos de chegar cada vez mais perto do verdadeiro sentido da nossa vida aqui na Terra, né? Com certeza. E esse é o momento em que o planeta, como um todo, né, tem essa condição para a gente acessar com mais rapidez, se nós prestarmos atenção. As coisas estão evoluindo numa rapidez absurda, né? Quando eu olho para trás e eu vejo assim, poxa, há 50 anos atrás, né? Eu tinha 16 anos, eu era adolescente, não existia nem celular. Ah, não, nem por sonho. Então, agora, a gente olha, eu passei por essa, eu vivi essa transformação tecnológica toda, né? Uhum. Porque eu vi tudo isso chegar. Minha mãe conta que a televisão chegou lá na nossa terra no ano que minha irmã nasceu, em 1960. Sei. Então, era TV preto e branco, né? Eram episódios gravados, né? Sim. Então, tudo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E aí a gente chega hoje, né, com essa tecnologia que a gente tem, onde tudo acontece, onde tudo está disponível, onde a gente não consegue mais acompanhar. Não. Porque todo dia tem uma coisa nova. Né? E são muitas coisas novas, não é todo dia uma coisa nova, não, é todo dia milhares de coisas novas, que a gente chega num ponto, eu pelo menos cheguei num ponto que eu quase não entro mais em redes sociais. Faço o que preciso fazer, né? Sim. Mas a avalanche de informação é tão grande, principalmente com relação à tecnologia, né, que a gente não dá conta. Então, a gente precisa, efetivamente, acessar o nosso espaço interno, a nossa sabedoria interna, para fazermos um recorte do que vale a pena e do que não vale mais a pena para a gente. Porque muita coisa é fake. É fake, eu acho isso uma agressão à nossa mente, porque fica lendo ou vendo imagens. Até a IA, olha, eu sou meio que, não é que aceito muito essa coisa de criar um avatar que não é você. Daqui a pouco é um mundo faz de conta, paralelo, que não tem nada a ver com a gente. É legal. Na verdade, a gente já vive isso. A IA só está mostrando para a gente o que a gente vive na tridimensionalidade. Então, assim, se eu me proponho a fazer um processo de expansão de consciência e passar por uma outra dimensão com mais consciência, eu preciso realmente soltar tudo isso. E aí é o processo interno. Não tem como ser diferente. Não tem como tem que ser dessa forma, né? Mas a gente risca também de ficar com a mente sobrecarregada e não dar conta mesmo. Teve uma época que, de tanto que eu lia tanto, eu me informava tanto, sempre sobre esses assuntos. Chegou um momento que eu não conseguia mais ler um parágrafo de um livro, eu não conseguia mais me concentrar. Porque nós somos humanos, né? A gente tem assim, uma certa limitação no nosso cérebro para informações, para acumular informações. A menos que se acesse uma parte do nosso ser que aí já deve ter a ver com glândulas. Dizem que é possível, muito mais do que 3%, desenvolver uma inteligência, e com certeza, junto com isso, a capacidade de armazenamento mental também aumenta. Eu vi outro dia uma coisa que eu achei muito interessante. Eu tenho visto algumas coisas interessantes, porque como eu faço um recorte do que eu assisto, né? Uhum. Então,
Nesse aspecto, os algoritmos são maravilhosos, porque eles nos entregam aquilo que a gente está buscando, né? A gente não precisa procurar muito, ele vai trazendo mais daquilo que você está buscando. Se você está buscando lixo, ele lhe traz mais lixo. Se você está buscando informação, ele lhe traz mais informação. Se você está buscando mais conhecimento, ele traz mais conhecimento. Se você está buscando mais expansão, ele lhe traz mais expansão. E aí eu vi uma coisa muito interessante, que era uma escola, se não me falha a memória, era no Japão, onde as crianças estavam estudando, eram crianças pequenas, assim, de uns 5 anos, mais ou menos. E o menininho, ele abria o livro na frente dele, e ele fazia assim, ó, como que para absorver a informação do livro, né? E eu disse, olha que coisa interessantíssima. Muito. Por que a gente não consegue fazer isso? Sabe por quê? Por quê? Porque a gente não acredita que é possível. Certeza. A gente acha que a gente está limitado a ler letra por letra. Sim. Porque se a gente acreditar que a gente faz. Né? Então, assim, tem muitas crianças que estão sendo treinadas a desenvolverem as habilidades telepáticas, né? Sinestésicas, etc. Por exemplo, tem treinamentos em que essas crianças, elas veem com os olhos vendados. Ai, acho isso incrível. Essa é uma habilidade nossa, que está esquecida, que está adormecida. E por que a gente não vê com os olhos vendados? Porque a gente não acredita que é possível. Aí você pega uma criança, né, que está em fase de modelação e diz para ela, você pode, ela faz. É verdade. As crianças, elas não conhecem o limite. Elas não estão com os filtros todos instalados que nós criamos e precisamos para que você não pode. Se nós olharmos para as pessoas, nós vemos que aquelas que foram muito estimuladas no sentido de acreditarem em si mesmos, né, que foram empoderadas, como elas se desenvolvem na vida, né, ao passo que outras que estão tão rechaçadas, né, não conseguem desenvolver o amor próprio, né, o autoempoderamento. É claro que há muitas variáveis, isso não é uma coisa categórica, né? Porque pessoas, às vezes, submetidas a situações muito ditas dramáticas, né, conseguem sair daquela situação e se tornarem pessoas muito empoderadas. Mas essas pessoas, elas já vêm com esses níveis no seu DNA ativados antes de chegarem aqui e passarem por essa experiência de desmotivação, quando outras já vêm com aquela carga no seu DNA, já para que tenham que superar outras dificuldades. Com certeza. Vou falar um pouquinho agora sobre o meu canal de músicas, né? Então, eu aqui na Itália, no ano de 2009, comecei a fazer parte de um grupo multiétnico, onde participavam pessoas de vários países, desde Sri Lanka, Sênegal, Egito, Cuba, e eu representava o Brasil nesse grupo, cantava em português, cada um deles cantava na sua língua, era uma coisa muito enriquecedora, assim, realmente belíssimo, né? Então, aquilo foi um momento, assim, muito... Tinha energia quando a gente se apresentava nos palcos, mas tão forte que não tinha quem ficasse parado ou sério. Todo mundo, assim, ficava, assim, contagiado com a energia do grupo, das músicas. Parecia, assim, que aquele grupo ali transmitia algo quase de sobrenatural, porque até a gente que estava dentro, a gente percebia, sabe, a mudança que acontecia. Bom, e esse grupo durou, quase 10 anos. Depois ele não funcionou mais, por causa que aconteceram algumas mudanças administrativas na cidade, da prefeitura, essa coisa que não teve mais aquele andamento que tinha antes. Bom,
Aí, depois daquilo, eu continuei a cantar de vez em quando com amigos, com grupos, inclusive a minha amiga cubana do grupo, ela falou, Ana, vamos montar vamos fazer um grupo, fundar um grupo. E aí a gente fazia música cubana e brasileira só no nosso grupo. E tinha uma senhora italiana que tocava como chama mesmo? Acordeon. Aí tinha o guitarrista, tinha um rapaz do Senegal que tocava o jambé, e a gente se apresentava, nos divertimos tantíssimo também, foi uma fase bela. Só que depois, por algumas situações assim na vida, que às vezes acontece, eu deixei assim de lado também essa minha paixão pela música, pelo canto. Depois, no ano de 2023, aquilo reafloresceu dentro de mim uma vontade muito grande, mas não mais de cantar as músicas, simples músicas. Eu queria escrever, eu queria criar a música, a letra, porque a música é muito forte, né? A gente sabe que a música, ela fica na mente de quem ouve, é como um mantra, você se pega depois cantarolando ela a qualquer momento, a nível inconsciente, você fica com ela na cabeça e vamos falar a verdade, determina também a qualidade dos nossos pensamentos, ações. A música é transformadora. É algo assim que aliás, é preciso prestar muita atenção no que a gente ouve, porque é um alimento mental, né? E com esse alimento mental, a gente não só alimenta a gente, como o mundo ao redor, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são completamente contagiadas pelo de bom e de ruim que a gente transmite a partir de uma música. Olha só que coisa. Bem, e aí eu comecei a escrever essas músicas e com um amigo aqui da Itália, criamos as melodias. Agora também estou com amigos brasileiros nesses 6 meses que colaboraram comigo na criação dessas melodias, músicas, tá assim o trabalho que está crescendo cada vez mais. E eu convido a todos a escutarem, ouvir as músicas, se inscreverem no meu canal Ana Michelin do YouTube. E é tudo ligado também com o que eu escrevo. A intenção foi aquela, né? Um pouco de recitação aqui e ali no videoclipe, também no modo de cantar, porque faz parte, não? Porque a gente, nesse mundo aqui que a gente vive, eu acho que de repente, se você coloca um turbante na cabeça e começa a fazer o tempo todo, não é que você, no mundo ocidental, não é que você vai chegar a muitos lugares. Então, a gente tenta fazer tipo um caminho do meio, que as pessoas se identificam com a gente em certos aspectos. Mas a intenção primordial e final é sempre aquela de aumentar a vibração e fazer com que as pessoas comecem a ver a vida com mais leveza e a despertar aquela alegria que muitas vezes é esquecida pelos fatos cotidianos que nos puxam a sermos tão sérios, carrancudos, e esquecer que a vida, ninguém nasceu para sofrer, né? A gente não nasceu para sofrer, ao menos a gente não aceita isso. O mistério mais profundo pode ser tanta coisa, mas que a gente não aceita essa coisa de sofrer, a gente não aceita, estamos lutando contra. Então, é isso que eu penso, que a música é um grande instrumento de transformação também. Com certeza. Eu digo assim, a gente precisa descobrir o que é que nos traz alegria. Sim. E usar mais disso que a gente descobriu que nos traz alegria. E uma das coisas que pode nos elevar rapidamente à vibração é a música. Sim. E aí você falou aí do Senegal, né, da música senegalesa, que diz assim, né, cubana. São músicas muito alegres, né, muito movimento, muita motivação. Sim. Não tem como você ouvir e ir para um estado de apatia. Né? Você vai para um estado de alegria, de felicidade, de transformação.
Né? Verdade. Então, assim, não está num dia legal, ouve uma música que bota você para cima, uma música de celebração, de felicidade. Na mesma hora, os seus neurônios, né, todas as suas células respondem a isso, porque não tem como ser diferente. Né? O nosso corpo ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele não consegue ser triste e alegre. Então, Verdade. se ele está alegre, né, ele não tem como sustentar a tristeza. Não tem. Isso não existe. Isso já é cientificamente comprovado. Sim, não as duas coisas não podem. Sim, verdade. Então, se o meu corpo está produzindo a química da alegria, nada que for contrário a ele vai ser produzido naquele momento. E Sim. quanto mais eu produzo essa química da alegria no meu corpo, né, mais ela se estabelece. E chega uma hora que ela acontece naturalmente. Então, você consegue sair de estado de depressão, tristeza extrema, de estados de ansiedade, quando você começa a reestruturar os seus músicas que te elevam a frequência e a vibração. Quanto mais a gente faz isso, mais ampliado de consciência. Porque não dá para ser de outra forma, não dá para ser o contrário. Mas muitas vezes o que acontece estados de apatia, de tristeza, de melancolia, que a gente prefere estar naquele estado conhecido, estado de felicidade. Então, eu super recomendo ouvirem as músicas lá do canal de brasileiros, cubanos, italianos e senegalês. Não tem como dar ruim. Sim. E o tal negócio, a música, ela... Você não consegue cantar se você está triste, com raiva. Então, eu digo, outro Mas daí me responderam, mas eu se eu canto, todo mundo sai correndo? Parece um sino, uma campana. Você pode cantarolar, ouve então uma música que você gosta, que te leva à vibração, fica cantarolando junto. Acho sim, a música, a cantar, você transforma completamente a tua nervoso, com raiva, você esquece os pensamentos ruins, muda tudo. Então, não podemos nos esquecer. Detalhe que dizem, mas são os jovens que ouvem mais música, gente mais velha quase não escuta a música. A gente se deixou enquadrar numa ideia que a música tem que ser romântica, a pessoa de 90 anos já não consegue dançar. Mas não é bem assim, porque se você bela melodia, uma bela canção, você absorve tanta coisa. Nenhum. Todo mundo deveria cultivar sempre a música todos os dias. É muito bom. A música realmente nutre. Agora, colocando no nosso corpo, né, trazendo para o nosso campo eletromagnético, né? Então, assim, como eu falei, né, a gente tem que fazer um recorte. Né? Um recorte, a gente vai cada vez trazendo músicas de mais qualidade vibracional. Sim. Né? Idosos, meu pai era um amante de música.
Meu pai não cantava, não tocava nada disso, mas eu música. Meu pai estava em casa, a radiola estava tocando. Então, a gente dançava pelo meio da casa. Minha mãe não dançava, então quem dançava. Interessante. Então, eu cresci ouvindo muita música. Mas, sim, analisando as músicas, né, comemoração de aniversário aqui na casa ao lado da minha. Uhum. E as pessoas eram mais novos, porque meu pai já estaria com mais de 90 e já partiu há algum tempo. Sim. E agora eu estou muito mais atenta, né, à música e a... Interessante, né? Como essas músicas elas eram saudosistas, né? Eram, sim, músicas. E o quanto a gente fica repetindo por anos e anos e anos e anos e anos essas. Porque, infelizmente, tem uma ignorância, digamos assim, ignorância não, uma falta de conhecer. É a palavra falada, se você fica repetindo. Isso. Então, hoje nós temos também, mas hoje, sim, nós temos muita música de qualidade também. Sim, também. Então, disponível para a gente selecionar, para a gente escolher, para a gente fazer da forma que a gente acha que funciona para a gente. Como eu falei, sim, a tecnologia está aí para nos disponível, a gente acessa. Antigamente, para a gente ouvir uma música, ou a gente tinha um disco de vinil, vou assistir, né? Hoje não, hoje a gente assiste tudo pelo computador, tudo pela internet. Tudo. Imensa, onde a gente pode fazer escolhas muito mais conscientes. E uma escolhinha, né? Dentro daquelas, sim, possibilidades. Hoje que as possibilidades estão muito mais E aqui eu não estou entrando no campo das infinitas possibilidades, não, senão aí a gente ia decorrer mais meia hora falando desse assunto. Verdade. É isso mesmo. Então, eu tenho que dizer uma coisa ainda sobre a Porta Alquímica. Fala. Eu tive o prazer de ir para Roma e fiz uma foto na época, 10 anos atrás, na frente dessa porta. Uma outra coincidência incrível que me aconteceu, que eu fui lá, eu estava com meu filho, né? A gente estava lá passeando por Roma, que ele ia fazer como se diz, intercâmbio em outro país. E o avião partia de Roma, que era ali a associação que combinava tudo, que organizava, era ali. Aí eu acompanhei, a gente passou 3 dias em Roma. Eu falei, eu quero aproveitar para ver a Porta Alquímica na Piazza Emanuele, Vittorio Emanuele. Eu tenho que ver essa porta. Aí ele falou assim, ok, vamos lá ver. Aí fomos, chegamos na praça, tinha aquelas grades de ferro que circundavam o monumento. Aí eu fiquei triste, porque eu só pude enfiar assim o celular, a máquina, era máquina ainda na época, e tirar a foto. Aí eu falei, eu queria tanto chegar perto dessa porta. Aí naquele momento entram 2 rapazes, aqueles que limpam as ruas, as praças, que cuidam dos monumentos ali. Aí ele se vira para mim, meu filho, e diz, mãe, é a tua ocasião. Falei, tá bom. Eu vou lá. Dei a volta na praça, cheguei perto dos rapazes, pedi. Falei, eu posso tirar uma foto na frente do monumento? Aí ele olhou para mim e ficou indeciso. Mas depois falou, pode, mas faça rápido.
falou. Aí eu fui, e a emoção que me deu foi, assim, indescritível. Eu olhei de perto a porta, os dois deuses egípcios que são os guardiões dos tempos secretos do Antigo Egito, então, um de cada lado, e aí fiquei bem na frente e ele me fez uma foto. Naquela época, não era como agora, então tá, né? Naquela época. Parece pouco, mas 10, 11 anos muda tudo, né? Como a gente disse na tecnologia. E aí, assim, foi tudo que Eu eu lembro que eu disse. viajava também com câmera. Sim, verdade. Eu nem sabia que eu ia vê-la tão de perto, não sabia daquela ocasião que poderia me aproximar. E hoje em dia, para ver essa porta, tem as visitas guiadas, tem que prenotar, talvez tenha até que pagar. É ainda mais complicado, porque, como tudo, agora os monumentos são mais custodiados, com menos acesso. É isso. E eu digo assim, quem puder ver, vale a pena. Ou talvez na internet também ver o desenho, que tem tudo, dá para olhar bem do que se trata. É uma coisa incrível esse monumento, realmente. Maravilha, maravilha. Para Sim. quem não assistiu o início, os links estão aqui na descrição do vídeo, né? O link dos livros da Ana e do canal do YouTube, e assim como os Instagrams dela, para quem quiser saber mais sobre esses conteúdos maravilhosos que ela está trazendo aqui para gente. Então é isso. Você gostaria de complementar com mais alguma informação? Não, já falei tudo o que eu tinha para dizer, porque também bastante emoção de falar pela primeira vez sobre isso, de estar aqui com você, Beth, que é uma pessoa assim maravilhosa, realmente uma energia tão boa desde o primeiro momento que eu senti assim essa força, essa luz em você. Te agradeço de coração, gratidão. Gratidão, meu amor. Então, Gratidão. gratidão a todos, aqueles que estão ao vivo, aqueles que passaram, aqueles que virão, aqueles que vão assistir a gravação. Beijo no coração, Ana, muito obrigada, muito sucesso aí com o seu trabalho de levar ao Obrigada. mundo esse conhecimento para trazer alegria para esse planeta. Então, Obrigada. Gratidão a todos. Beijo.